o que significa conhecer Jesus? Uma pergunta muito boa, né? O que significa isso exatamente? Nosso versículo inicial se encontra no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler só o iniciozinho do versículo na Nova Versão Internacional. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Preciosa Igreja do Senhor Jesus, abençoados com toda sorte de bênçãos, santos e amados do Pai, povo abençoado, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, o que significa de fato, de verdade, legitimamente, conhecermos o Senhor Jesus? Essa é uma pergunta, amados, muito importante de se pensar e trabalhar em cima dessa resposta. É o que nós pretendemos fazer aqui nesse estudo de hoje. Inclusive, hoje nós estamos continuando o estudo de semana passada, tá? Na semana passada nós falamos sobre o grande engano do sistema. E que grande engano é esse, irmão Cristiano? É justamente a forma como o sistema religioso enxerga o Senhor Jesus. Um estudo maravilhoso que eu recomendo muito que você assista. Você que está pela gravação, certamente você vai encontrar aí na descrição do vídeo o link do estudo anterior. Hoje eu vou até relembrar um pequeno conceito. Claro que eu não vou me aprofundar no que foi falado semana passada, né? Porque já foi tratado com detalhes. Mas eu vou relembrar um pequeno ponto aqui de semana passada. Mas eu te convido a assistir caso eu não tenha assistido ainda. Então, continuando aquele raciocínio, vamos falar mais uma vez como que as pessoas fora do evangelho genuíno da graça enxergam Jesus e o conceito que elas têm de conhecer o Senhor. Será que de fato as pessoas no meio da religião conhecem Jesus como ele deve ser conhecido e como ele deseja ser conhecido? O interessante dessa questão de conhecer a Deus, né, é você entender que o Senhor quer ser conhecido. Ao longo do estudo aqui você vai perceber isso na palavra. Deus, amados, ele quer ser conhecido pelo seu povo. E existe um caminho certo, correto, para você conhecer a Deus. Então hoje vamos caminhar nesse conhecimento para você perceber o quão é importante você conhecer o Senhor e conhecer de maneira correta. Porque, amados, no sistema religioso, e a maioria de nós veio desse sistema, né? Eu, por exemplo, fui pentecostal, fui batista, cheguei a ser batizado na igreja católica também. Então, passei assim nos principais segmentos chamados cristãos, entre aspas, né? Eu passei nesses segmentos, né? E muitos de vocês também, muitos vieram da presbiteriana, universal, adventista do sétimo dia, cristã maranata, igreja da graça, que não tem nada de graça, né? Igreja Internacional da Graça, enfim. A maioria de vocês veio de algum sistema desse, que, como eu sempre digo, na minha opinião, é tudo farinha do mesmo saco. Apesar de existirem muitas doutrinas, né? Cada denominação tem a sua doutrina, mas, na verdade, tudo faz parte de um pacote só, né? Então, não faz diferença do ponto de vista espiritual. Você está em Batista, você está em Universal, você está... Enfim, isso pouco importa. Como a palavra diz, o importante é estarmos com o coração confirmado com a graça. Isso é que é importante, né? Então não importa a denominação, a convenção a qual você estava ligado antes, o fato é que nós estávamos no meio do sistema religioso. E nós achávamos que lá no meio do sistema nós conhecíamos a Jesus, né? Eu tinha até aquela pretensão de que eu estava evangelizando as pessoas com Jesus, eu estava levando as pessoas a conhecerem o Senhor, e eu mesmo não conhecia. Então, é um sentimento de pretensão, né? Você pensar assim, eu conheço e vou levar alguém a conhecer Jesus. Eu vou evangelizar, né? Então, evangelizar para nós era convidar as pessoas para irem em nossa denominação. Isso era evangelizar, né? Para a pessoa ir lá aceitar Jesus, entre aspas. E, na verdade, nós estávamos achando que estávamos levando o conhecimento de Jesus para as pessoas, sendo que nós mesmos não o conhecíamos, né? Então, no meio do sistema religioso é só cegueira. É cegueira espiritual. É um véu que é colocado nos olhos do povo para o povo não enxergar Jesus como ele deve ser visto de fato. Então, conhecer Jesus é o mesmo que conhecer a Deus, obviamente, você vai ver isso também ao longo do estudo hoje, e é
amado, muito mais profundo do que você, por exemplo, conhecer Jesus do ponto de vista histórico. Muitos, principalmente os que se dizem ateus, né, conhecem Jesus somente do ponto de vista da sua historicidade. Ah, Jesus histórico, tudo bem e tal, mas só veem dessa forma. Inclusive, muitos nem creem que ele existiu historicamente, né? Então, alguns até acreditam que ele existiu historicamente, outros dizem que sequer existiu, que a figura de Jesus historicamente é apenas um mito, né? Então, conhecem apenas do ponto de vista da sua historicidade. Outros, os que já têm fé, ou que dizem ter fé, pelo menos, né, que estão aí no meio do sistema, católico, batista, etc., não importa, como eu disse, né, tudo a mesma coisa. Esses até reconhecem Jesus além da sua historicidade, reconhecem Jesus, a sua origem espiritual, etc., mas também tem uma visão errada do Senhor, como nós vimos na semana passada. Vou mais uma vez reforçar para você assistir o estudo passado. Então as pessoas têm aquela visão que nós tratamos lá na semana passada. Vou relembrar um pequeno ponto hoje, tá? E também não conhecem Jesus. Então ficam as pessoas caminhando nesses caminhos aí religiosos, sem conhecer de fato o Senhor, sendo que Ele, amado, quer ser conhecido pelo seu povo. Ele quer. Nós estávamos falando aqui no início nossa transmissão hoje, quando começou o bate-papo em graça, eu estava falando exatamente disso. Da maneira como Deus sempre desejou ser louvado, adorado. A palavra diz que o Senhor procura, né? É uma expressão até que muitos ficam sem entender. Poxa, como assim Deus procura? Parece que Deus não sabe, né? O sentido de procura, pelo menos no meu ponto de vista, é o sentido de que Deus desejava ser adorado em espírito e em verdade. Então, a palavra diz, ele procura os que o adoram assim. Ou seja, ele deseja ser adorado assim pelo seu povo. Sabe? E o conhecer o Senhor, amado, é fundamental para que essa adoração seja perfeita. É fundamental para que o nosso Deus se sinta feliz, satisfeito em receber essa adoração. Ora, se ele procura os que o adoram assim, porque ele deseja ser adorado assim. Deus nunca quis ser adorado como era feita a adoração antes no sistema, por meio de um templo, sacrifícios de animais, cerimonialismo, né? Ou seja, todo aquele sistema de templo, sacerdotes, sumo sacerdote e o povo separado, porque havia essa separação, até por causa do pecado, né? Então havia toda uma separação. Deus nunca quis ser adorado assim. Deus nunca se agradou daqueles sacrifícios, daqueles holocaustos, de todo aquele cerimonialismo. Aquilo foi algo transitório. Deus sempre desejou ser adorado, repito, em espírito e em verdade. E para que isso aconteça é fundamental você conhecer o Senhor. É conhecer, como eu disse, além dessa visão que muitos têm, Jesus histórico, Jesus de Nazaré, fica pregando apenas o que Jesus fez enquanto esteve em carne aqui. O sistema é assim, né? Fica só se apegando nisso e acaba com isso caminhando em caminhos da lei, né? Da lei de Moisés, como nós vimos semana passada, né? Por colocarem seus olhos apenas em Jesus Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré, né? Acabam enxergando Jesus só dessa maneira e acabam imitando Jesus dessa maneira. E se colocando debaixo de obras da lei, pensando que estão debaixo da graça. Vocês podem perguntar para qualquer pessoa que está no sistema religioso se ela está debaixo da graça, no sentido do pacto, né? Todas vão dizer que sim. Não, claro que estamos na graça, tal. Jesus é a graça. Ou seja, eles dizem estar na graça, mas eles só estão em tese, porque na prática não estão. Porque se eles seguem a Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré estava debaixo da lei. Então, se eles enxergam Jesus na carne, eles vão imitá-lo na carne. Então, não estão debaixo da graça. Eles até estão do ponto de vista do tempo, né? A gente tem que entender bem isso. Do ponto de vista do tempo, do pacto, o pacto da graça está estabelecido. Todos nós estamos no tempo da graça. Agora, uma coisa é você estar vivendo o tempo da graça. Outra coisa é você estar submetido a esse pacto, né? Porque se a pessoa está debaixo de obras da lei, achando que está debaixo da graça, ela pode estar no tempo da graça, como todos nós estamos, mas ela não vai estar submetida à graça. Ela vai estar submetida ao sistema antigo.
Ainda que ele já tenha se tornado obsoleto, Jesus já tenha cumprido todas as coisas, Jesus morreu, derramou seu sangue, ressuscitou, voltou, trouxe o juízo sobre Israel, destruiu o templo de Jerusalém. Jesus fez a obra completa, amados. Nós vivemos um tempo de obra completa do Senhor Jesus Cristo. No entanto, muitos insistem em ressuscitar aquele pacto antigo e dizem que estão na graça. Então você pode perguntar, irmão, você está debaixo da graça? Com certeza estou. Repito, ele pode estar do ponto de vista do tempo, mas do ponto de vista da prática de vida, ele não está debaixo da graça. Esse tipo de atitude dos irmãos aí no meio do sistema acaba fazendo com que aquela palavra de Paulo se cumpra na vida deles. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem por meio das obras da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É uma palavra dura de Paulo, mas é a realidade. Para muitos, Cristo morreu à toa. Porque o fato de Jesus ter morrido, para muitos, é apenas assim, ele morreu para possibilitar com que eu me salvasse. Então Jesus ele não salvou, ele possibilitou que eu me salvasse. Pelo meu livre-arbítrio, pelo meu esforço, pelo meu sacrifício, por eu ser fiel, né, à denominação que eu pertenço. Então a denominação manda eu usar o tipo de roupa X, eu vou usar o tipo de roupa X. A denominação manda eu ser fiel nisso, naquilo, eu vou ser fiel. Manda eu jejuar, eu jejuo. Manda eu ficar de horas de joelho no pó, eu fico. Manda eu subir ao monte para buscar a Deus, eu subo. Então eu vou ser salvo por isso. Muitos, amados, não se enganem. Hoje você está em graça, você acha que quase ninguém pensa assim. Amado, a maioria pensa assim ainda. É que nós estamos, graças ao bom Deus, livres desse sistema. Estamos afastados desses pensamentos malignos. Mas, lamentavelmente, muitos irmãos ainda estão nesse pensamento. Então, eles não pensam que Jesus morreu e cumpriu todas as coisas nele. Não. Ele morreu para possibilitar com que eu me salvasse. Esse é o pensamento. Então, na verdade, Jesus morreu em vão, porque se Jesus morreu para nos salvar e a pessoa tem que ainda pagar algum tipo de preço, ser fiel em instituições religiosas e cumprir esta ou aquela ordenança, então para que Jesus morreu? Percebem? Mas as pessoas não se atentam para isso, porque a religiosidade é algo muito forte. E o que é pior disso tudo, amados, é que a religião ela trabalha diretamente na carne. Então a carne ela se agrada disso. A religião é altamente carnal. As pessoas pensam que é espiritual, mas é altamente carnal. Então, à medida que a pessoa cumpre todos aqueles mandamentos, aquelas ordenanças, todo o cerimonialismo, as proibições do sistema, as imposições, quando a pessoa cumpre, a carne dela se agrada daquilo. Então, a sensação positiva que ela tem, ela acha que é uma sensação do espírito, mas não é da carne. Não podemos nos esquecer, como Paulo disse, que a lei, que era a religião dos judeus, né, antes da cruz, e que insiste, repito, em ser ressuscitada hoje em dia, aquela lei estava enferma pela carne. Então, religiosidade não tem nada de espiritual nisso aí. É carne. Né? Então, as pessoas têm essa visão carnal acerca de Jesus, de sua obra. E como eu disse, muitos o veem apenas de maneira histórica, outros o veem mais do que historicamente, o veem realmente como, né, o Filho de Deus que nasceu, aquela coisa toda, mas ainda assim não o conhecem verdadeiramente. Então quero caminhar com os irmãos hoje para nós entendermos o que é conhecer Jesus. Isso é muito importante para você, meu irmão, minha irmã, vocês que estão começando agora na Palavra da Graça. Nós temos tido esse cuidado com a sua vida nesses últimos estudos, né? Nessas últimas semanas nós temos buscado trazer estudos para você, principalmente que está novo na graça, para você compreender isso, para você estar caminhando com os pés firmes no Evangelho, para que não haja dúvidas na sua vida, né? Porque muitos irmãos vêm para a graça, mas ainda ficam titubeando, ainda ficam tateando, né? Poxa, será que eu estou no caminho certo? Mas eu estou aqui ainda na igreja do sistema, não sei se eu saio do sistema. Então eu estou aqui cuidando, amado, do seu entendimento, trazendo esse entendimento, né, para você. E eu estou aqui então buscando mostrar para você na palavra que você está no caminho certo, que é o caminho da graça. Então, amados, o que significa conhecer Jesus de verdade? Como vimos, então, não tem nada a ver com estar no sistema, pertencer e seguir ao que o sistema religioso chamado cristão diz. Não.
conhecer Jesus? Em primeiro lugar, vamos ver 3 pontos básicos aqui. Em primeiro lugar, conhecer Jesus, antes de tudo, é sabermos diferenciar as suas manifestações. Nós vimos isso em detalhes, vou repetir, em detalhes, no estudo passado, semana passada. Hoje estamos continuando aquele raciocínio, tá? Você que não assistiu, que está pela gravação, embaixo do vídeo no YouTube você vai encontrar o link do estudo anterior. É fundamental nós entendermos as diferenças. Diferenças estas que as igrejas do sistema, chamadas igrejas, não têm noção, né? E por não terem noção, não ensinam para o povo e o povo está cego nesse sentido. Então eles estão sempre colocando os olhos em Jesus de Nazaré, não entendendo que ele se manifestou como Jesus Cristo ressuscitado, nosso Senhor. Mas depois da sua ressurreição, mudou, né? O Senhor mudou. Né? Pode parecer estranho falar isso, porque em algum momento da palavra, na carta aos Hebreus, diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Claro que ele é o mesmo, tá? Na sua essência, mas ele se manifesta de formas diferentes. Então o Senhor se manifestou como Nazareno para cumprir a lei, ele nasceu, como nós vimos semana passada, né? Nasceu por causa das promessas feitas aos patriarcas dos judeus. Então ele nasceu da descendência de Davi, etc, aquela coisa toda. Mas ele agora, não agora, né? A partir da sua ressurreição, se manifestou como Jesus Cristo ressuscitado. Se você não aprender a diferenciar isso, amado, você nunca vai conhecer Jesus de verdade. Você vai sempre estar andando no caminho religioso. E Jesus, amado, ele não chamou ninguém para ser religioso. Por mais que isso pareça positivo, né? Ah, irmão Cristiano, não é positivo o cara ser religioso? Olha, amado, eu vou ser sincero para vocês. Na religião tem coisas positivas sim, eu não vou negar isso. Tá? Então existem alguns aspectos que são positivos. Mas de maneira geral, a religião é prejudicial, porque ela não revela Deus. Então, por mais que haja alguns pontos positivos do cara ser religioso, o fato de Deus não ser revelado para ele faz com que seja, na verdade, negativo. Então, a balança da religião, ela pesa muito mais para o negativo. Mas, amados, nós não temos que estar com a balança pesada para o negativo. Nós temos que estar para o positivo sempre. De negativo já basta termos a natureza humana, que é o mal, né? Que é o verdadeiro diabo contra a nossa vida, o diabolos, né? A natureza humana, o velho homem. Já basta isso. Nós temos sempre que buscar cada vez mais conhecer o Senhor e viver positivamente o Evangelho, não baseados em mandamentos, religião e ordenanças e sistema religioso. Estamos fora disso. Então, o primeiro ponto é o que nós vimos em detalhes na semana passada. É conhecer a manifestação de Jesus eterna da nova aliança. Aliança esta que é eterna. Então o Paulo, como nós vimos semana passada, eu vou relembrar esse ponto hoje. O Paulo, logo no início da carta aos Romanos, que é uma carta que ele trabalha bastante esse conceito, né, de Jesus ressuscitado, etc. Ele logo no início da carta ele já começa fazendo essa diferenciação. É interessante. Romanos capítulo 1, versículos do 2 até o 4, a nova versão internacional. Versículos 2 e 3. O qual foi prometido por ele de antemão. Aqui está falando do Evangelho, né? O Evangelho foi prometido por Deus de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho. Ou seja, o Evangelho, a boa notícia acerca do Filho de Deus. Que, como homem, era descendente de Davi. Então nós vimos isso em detalhes semana passada, né? Então você vê que aqui o Paulo já começa destacando, olha, como homem, ele é descendente de Davi. Como homem. Versículo 4. E que, mediante o Espírito de Santidade, olha aí, ó, ele foi declarado Filho de Deus com poder. Então ele nasceu como judeu. Jesus viveu, né? Nasceu, viveu como criança, passou toda a religião judaica, né? Foi circuncidado ao 8º dia, viveu todo aquele sistema da religião judaica, tá? Até quando chegou o seu momento de assumir o ministério. Ele foi batizado por João Batista e naquele dia do batismo de Jesus houve ali uma manifestação muito maravilhosa e simbólica, tá? De uma voz simbolizando o Pai,
né, dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ali foi, de fato, a separação, a santificação de Jesus para o exercício do seu ministério. Por isso que Paulo disse aqui que o Espírito de santidade, ou seja, Jesus foi santificado naquele momento, né? Ele foi reconhecido como filho por aquela voz e veio uma pomba, né, representando o Espírito Santo. Tá? Aquilo ali, gente, não é algo que você tem que entender literalmente, tá? O Espírito Santo não é uma pombinha. E o Pai não é uma voz que vem do nada. Aquilo foi algo que aconteceu simbolicamente naquela ocasião com Jesus. Então ali o Senhor foi declarado Filho de Deus. Aqui é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Agora veja o que Paulo diz aqui no restante do versículo. Pela sua ressurreição, então veja só, primeiro Paulo falou dele como homem. Aí diz, ele veio como homem, como judeu, nasceu da descendência de Davi, aquela coisa toda, até que ele foi reconhecido como Filho de Deus pelo Espírito de Santidade. Agora, pela ressurreição dentre os mortos, como ele foi declarado? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui você encontra a diferença. Uma coisa é o Jesus histórico, que nasceu da descendência de Davi, o homem Jesus. Aquele homem foi reconhecido como Filho de Deus, unigênito. A Cristiano fala assim, por que ele é unigênito? O que significa isso? Significa o único. Mas, Cristiano, por que ele é o único? Deus não tem outros filhos? Amado, quando diz unigênito, único filho, é no sentido de que Jesus foi o único ser humano que nasceu direto da ação de Deus. Tá? Você encontra isso aí claramente, né, nos textos históricos acerca de Jesus. Ele nasceu de uma ação direta de Deus no ventre da sua mãe, Maria. Então ele foi o único ser humano que nasceu dessa maneira. Então foi o filho direto de Deus, tá? Chamado filho do homem, né? Porque tem a descendência humana, mas veio de Deus diretamente. Por isso que ele é chamado o único filho de Deus. É neste sentido que ele é o único filho de Deus. Então ele foi declarado filho de Deus pelo Espírito de Santidade, exerceu o seu ministério, morreu na cruz e ressuscitou. E pela sua ressurreição, ele foi declarado Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo ressuscitado. Gente, olha, o sistema mundano religioso, porque religião é mundo, religião não tem nada de Deus, é mundo. O sistema mundano religioso não entende isso e não reconhece isso. Não entende as manifestações de Jesus. Então, por isso que eles não conhecem Jesus, gente. E olha que eles cantam Jesus, eles pregam Jesus, fazem canções até do ponto de vista musical, né? Muito bonitas, muito, né, com aquela inspiração, e músicas que emocionam, as pessoas cantam e choram, sabe? E eles fazem peças teatrais e fazem peças, né, da morte de Jesus. Eu participei de muitas, né? Dessas peças, desses teatrinhos, né, que faziam no sistema. Eu fazia muito, eu até escrevi peça de teatro. Eu me lembro que eu escrevi, a Juliana se lembra, né, amor? Eu escrevi uma peça há muitos anos. Essa peça circulou em várias igrejas, né? Eu escrevi uma peça sobre o malfeitor, hein? A gente chamava de ladrão da cruz, mas na verdade a Bíblia o trata como um malfeitor, né? Então eu escrevi uma peça sobre a vida daquele malfeitor que morreu ao lado de Jesus e que era um eleito dele, né? Então eu escrevi uma peça sobre isso e essa peça passou em várias igrejas. Primeiro eu escrevi para a igreja que nós éramos, né, pentecostal, e eu peguei o roteiro e essa peça nós começamos a fazer e tudo mais, então muitas pessoas viram, a gente fazia em congressos, etc. E aí muitas pessoas pegaram o roteiro e acabou se espalhando essa peça por aí. Então, a gente fazia isso, peça teatral, sabe, sobre a morte de Jesus, aquela coisa toda, e cantava, e faz cantata, faz isso e aquilo, e nós não conhecíamos Jesus. Gente, poxa, vamos lá. Quando que você que veio do sistema ouviu falar disso? Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Você nunca ouviu falar disso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E olha que eu era líder, né? Professor de escola bíblica. E daí? Não conhecia nada. Eu achava que conhecia. Mas ficava vendo só Jesus carnalmente e imitando Jesus carnalmente. Isso não é conhecer Jesus. Então é fundamental você aprender a separar as manifestações. Então, amado, eu não vou me aprofundar nisso hoje, como eu disse, eu já falei disso no estudo anterior. Então, peço encarecidamente, você que está ao vivo agora, ou pela gravação, você está chegando agora na graça, em especial me refiro a você.
Você não assistiu o estudo anterior? Poxa, irmão Cristiano, não assisti. Gente, faz esse esforço. Separa um tempinho e invista. Você não vai estar perdendo esse tempo. Ao contrário, invista esse tempo em assistir esse estudo e outros estudos nossos, obviamente, tá? Mas em especial esse, assista-o, tá? Hoje estamos continuando aquele raciocínio anterior. Então é fundamental você conhecer as manifestações de Jesus. Esse é o primeiro passo para você conhecer Jesus de fato, tá? O segundo ponto que eu quero tratar hoje sobre conhecer Jesus. Para você conhecer Jesus de fato, de verdade, além de você reconhecer a sua manifestação e seguir a manifestação correta dele para a nova aliança, você deve reconhecer Jesus como Deus. É fundamental você entender a deidade de Cristo, ou seja, a qualidade de Deus, porque ele é Deus sobre todos. Tremendo isso, né? Vamos ler aqui, Romanos, capítulo 9. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional, vamos ler os versículos do 3 ao 5. Aqui Paulo falando, né? Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. O Paulo, ele tinha muito isso, né? Ele queria muito que os israelitas, os judeus, que eram sangue do seu sangue, pudessem alcançar todos eles a salvação. Paulo tinha isso na mente dele. Mas o próprio Paulo sabia que isso não era possível, né? Se você ler o contexto aqui do capítulo 9, você vê Paulo dissertando sobre isso. Ele diz, olha, nem todos que são de Israel são Israel de fato, nem todos são israelitas de verdade, do ponto de vista do espírito, né? Porque uma coisa é ser israelita do ponto de vista da carne, né? Agora, o verdadeiro filho de Deus, ele é israelita do ponto de vista do espírito. Então Paulo fala, nem todos que são de Israel são realmente israelitas. É tremendo, né? Então Paulo fala, olha, por mim eu seria até amaldiçoado se eu pudesse fazer uma troca. Eu até me amaldiçoaria para que os meus irmãos, carnalmente falando, os meus conterrâneos, né, pudessem receber todos eles a salvação. Mas o próprio Paulo sabia que isso não era possível. Versículo 4. Aí ele fala, dos da minha raça, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, que é o culto, né? E as promessas. Por que Paulo fala isso aqui? Porque, amado, tudo isso aqui foi dado aos judeus antes da cruz. O privilégio de serem considerados filhos de Deus, né? Terem recebido a lei, eles cuidavam da lei. A lei foi dada para eles cuidarem, para eles cumprirem. Então, tudo isso pertencia totalmente a eles. Versículo 5. Deles são os patriarcas, né? E a partir deles, dos judeus, se traça a linhagem humana de Cristo. O que Paulo está dizendo? Gente, os judeus tiveram todo aquele privilégio e, além de tudo isso, Jesus, segundo a carne, nasceu do meio dos judeus. Tá? Agora veja o que Paulo fala sobre Jesus. Que é o que, amado? Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Perceberam? O Senhor, aquele Jesus que nasceu segundo a carne, a partir da sua ressurreição foi considerado Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele Jesus é agora Deus sobre todos. Meus amados irmãos, isso aqui é fundamental. Porque o sistema religioso até hoje ainda entende Jesus separando-o, dizendo que ele é filho e que tem um pai separado dele, e que tem uma pomba sendo o Espírito Santo. Eles pegam aquele simbolismo do momento do batismo de Jesus e levam ao pé da letra, como se o Espírito Santo fosse uma pombinha de verdade, né? E fazem uma separação. Gente, olha só, essa questão da relação de Jesus com o Pai, isso é um mistério. Você vai ver isso já já comigo. Não sou eu que estou falando isso não, isso é bíblico. Eu já vou ler com vocês aqui. É um mistério. O sistema religioso tentou explicar esse mistério com um conceito totalmente absurdo chamado de trindade. Não existe trindade. O que eles entendem de trindade? Que são três deuses que na verdade são um só, mas que são independentes. São separados. Então, veja, eles ainda veem Jesus separado de Deus. Por quê? Justamente porque ainda o enxergam segundo a carne. Percebem isso? Veja bem, amada, trindade não é hoje o assunto
cheio do estudo, tá? Então não vou me aprofundar demais nisso. Eu prometo aos irmãos que, com a permissão de Deus, eu trarei um estudo mais profundo sobre isso. Mas eu já adianto para vocês, ninguém consegue entender isso plenamente. Pode esquecer. Ah, Cristiano, eu quero entender plenamente essa questão de Jesus, do Pai. Desculpe, amado. Você vai ver que não é possível. Biblicamente você vai ver que não é possível. Não obstante, a Bíblia nos dá algumas pistas. Então, metaforicamente, eu entendo essa questão aqui como sendo assim um quebra-cabeças que Deus não nos deu todas as peças, vamos dizer assim, né? Então você consegue pegar uma peça ou outra e juntar, mas você não vai ter a imagem total desse quebra-cabeças. Tá? Deus não permite conhecer isso aí. Talvez não, certamente não é possível para a mente humana compreender isso. É um grande mistério. Mas a gente consegue, como eu falei, pescar uma coisa aqui, outra ali, juntar alguma coisa e ter uma noção aproximada, mais ou menos, dessa questão. Agora, a religião extrapolou isso e inventou trindade. E eu até costumo brincar, né, e dizer que o segmento católico inventou até a quadrindade, né? Porque, em tese, eles creem na trindade. Mas, na prática, para eles é uma quadrindade. Por quê, Cristiano? Porque eles colocaram a mãe de Jesus, de Nazaré, como quase que como uma deusa, né? Se a gente for pensar bem, né? Então, existem artes católicas, que eu até digo que, como artes são muito bonitas, algumas delas, né? Muitas artes clássicas que nós vemos aí são bonitas, né? Muitas pinturas e tal. Mas, enfim, ela é bonita só na parte da pintura e da arte, né? Fora isso, não tem valor espiritual nenhum. Então, você vê, nós podemos observar, se você pesquisar na internet, você encontra muitas dessas obras clássicas católicas, né, pinturas, etc., retratando uma quadrindade. Eles retratam o pai, que seria um senhor, né, mais velho, com cabelo branco, barba branca, tal, num trono. Aí eles colocam um outro trono ao lado, levando literalmente aquela coisa, né? O Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. Eles levam isso ao pé da letra, sendo que destra significa poder, autoridade, não que está à direita literalmente. Mas aí eles colocam à direita do pai um outro trono com o filho. Aí, no caso, é um rapaz mais jovem, com uma barba, aquela imagem de Jesus tradicional que tem aí, né? Que é aquele Jesus com uma aparência mais europeia, né? Pele branquinha, olhos azuis, aquela coisa toda. Às vezes ele é retratado assim, ensanguentado, com espinho, coroa de espinhos, né? E às vezes ele não é retratado assim. Tá? Mas o fato é que eu já vi pinturas assim. O pai, aí tem o filho com o rapaz mais jovem, aí tem uma pombinha, que é o Espírito Santo, e do lado a Maria. Então, em tese, os católicos até defendem a trindade, mas na verdade, na prática, eles creem numa quadrindade, porque a mãe de Jesus praticamente é quase uma deusa para eles. Então, meus amados, vejam bem, não existe trindade. O que existe é um grande mistério. Jesus é Deus. Ponto. Como eu falei, eu não vou me aprofundar nisso hoje, que não é o assunto principal do tema, mas eu quero dar uma palhinha sobre isso. Então, o que você já viu comigo aqui? Que Paulo declarou Jesus como Deus bendito eternamente. Amém. Deus acima de tudo. Veja esse episódio interessante aqui no livro histórico de João. João, capítulo 14, versículos do 7 ao 9. Vamos ler o 7 e o 8. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Olha só o que Jesus está dizendo, gente. Presta bem atenção. Vamos com calma para a gente entender bem isso aí, tá? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Pegou, né? Olha o conhecimento aí. Conhecer Jesus é conhecer o Pai, porque eles são um. E já desde agora o conheceis. Tremendo, né? E o tendes visto. Gente, eu fico parando para pensar, os discípulos ouvindo Jesus falar isso, né? Estavam ali ouvindo, aí de repente Jesus fala assim, olha, se vocês me conhecessem de fato, vocês conheceriam meu Pai. Porque eles tinham a sede de conhecer o Pai. Pai, eu quero ver o Pai. Aí Jesus fala, e já desde agora o conheceis. Imagina a mente deles, né? Puxa vida, mas como assim eu conheço o Pai? E Jesus vai mais além. Ele diz, e o tendes visto. Aí disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. O senhor fica dizendo aí que a gente conhece, que está vendo.
mostra ele. Versículo 9. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Tremenda essa passagem, né? Isso é um negócio maravilhoso. Olha a revelação que Jesus deu ali para os discípulos. Vocês estão querendo ver o Pai? Vocês estão olhando para Ele? Pegou, né? Tremendo, amado. Isso aqui é um mistério. Repito, a gente pode estudar, alguma coisa a gente pesca, a gente consegue compreender alguma coisa aqui e ali, mas, gente, é um mistério. E não é um mistério pequeno, não. É um grande mistério. 1 Timóteo 3,16. Olha só o que Paulo fala. E, sem dúvida alguma, grande... Olha o que eu falei, não é um mistério pequeno, é grande. Grande é o mistério da piedade. Piedade pode ser traduzida como devoção, né? Como a fé cristã. A pessoa que é devota, ela está na piedade. Então eu poderia até traduzir da seguinte maneira. Grande é o mistério da fé cristã. Deus se manifestou em carne. Olha que tremendo. Esse é o grande mistério da fé cristã. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito. Há uma versão em português que diz assim, ele foi aprovado pelo Espírito. Eu gostei dessa versão que disse isso, porque parece estranho parecer que o próprio Deus teria que ser justificado, né? Então o sentido acho que é esse mesmo de que essa outra versão trouxe, né? Foi aprovado pelo Espírito em que sentido? Que Jesus como homem, ele foi aprovado como filho de Deus, como nós vimos no início. No início não, agora há pouco, né? O Paulo falando que pelo Espírito de Santidade ele foi declarado filho de Deus. Então acho que esse sentido de ser, na verdade, aprovado, né, como filho de Deus, eu acho que se encaixa melhor. Mas de todo modo, o ponto não é esse. O ponto é que grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado ou aprovado no Espírito, ou pelo Espírito. Visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha só, amado. Aqui o apóstolo Paulo fala de toda a sequência, né? Ele se manifestou em carne como descendente de Davi, aquela coisa toda, né? Veio da descendência dos judeus, né? E ele foi aprovado como filho de Deus ali, né? Recebeu aquela palavra, esse é o meu filho amado a quem me compraz. Ele foi visto pelos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Amado, isso aqui é tremendo. É o grande mistério da fé cristã. É a manifestação do próprio Deus de maneira e de forma humana na pessoa do seu filho. Repito, a gente pode estudar, a gente vai chegar perto de alguma conclusão, mas ninguém, absolutamente ninguém, nunca irá entender esse grande mistério. Fica sabendo disso aí. Mas você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, se ninguém vai entender, então como é que faz? Amado, o mais importante é você reconhecer que ele é Deus. Esse é o ponto. Não separe Jesus de Deus, porque Jesus não é mais um homem, percebe? O sistema o vê ainda como um homem, Jesus de Nazaré. Não, agora ele é Deus bendito eternamente, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, assentado no único trono. Não tem dois tronos. Onde você vê isso na Bíblia? Ah, mas diz, Cristiano, que ele está sentado à direita. Eu já expliquei isso. O termo à direita, o termo destra, no grego, significa autoridade. Então, quando diz que o Senhor Jesus está sentado à destra, significa o seguinte: ele assumiu toda a autoridade de Deus. Ele está assentado no trono. Então, Jesus é Deus, ponto. Por mais misterioso que isso seja. Vocês percebem o que é conhecer o Senhor Jesus, amado? Está percebendo? É muito profundo, amado. É muito longe de tudo que o sistema religioso sempre nos ofereceu. Então, meus amados, não tem como você imaginar que aquilo que o sistema sempre nos passou, né, a respeito dessa visão acerca de Jesus, que aquilo é a verdade. O sistema religioso nunca revelou a verdade. Você nunca iria conhecer Jesus ali.
Porque tem essa mistura, né? Eles não entendem as manifestações, não veem Jesus como Deus de fato, ficam nessas discussões teológicas. Não, Jesus é Deus? Não, ele é só filho. Não, porque, sabe? Não, ele é filho, ele é Deus, mas ele é um Deus separado. Sabe? Eles ficam no meio desse lamaçal teológico e não saem disso. Eles não entendem que essa questão de Jesus e do Pai e de ele ser o próprio Deus assentado no trono é um grande mistério. Você não tem que inventar trindade, entre aspas, para explicar Deus. Entende? É um grande mistério. O grande mistério da piedade, o grande mistério da fé cristã é esse. Deus se manifestou em carne. Aquele Criador que criou todas as coisas se manifestou em forma humana. Esse é um mistério. Então, o que significa conhecer Jesus? Separar as suas manifestações e enxergá-lo da maneira correta, como Jesus Cristo ressuscitado, não mais como Nazareno. Reconhecer que esse Jesus ressuscitado é Deus sobre todos. Terceiro ponto importante é conhecer Jesus por meio da sua palavra. Simples assim. E eu lhe pergunto, você que está em graça, você já tem essa resposta. O que significa conhecer a palavra de Jesus? O que é a palavra de Jesus na nova aliança? Você tem a resposta. É o quê? Evangelho da graça. Amado, olha, fora do evangelho da graça, você nunca vai conhecer Jesus. Quem está em graça há muito tempo já sabe disso. Você que já é experimentado na palavra, etc., você sabe disso. Mas você que está chegando na graça agora, é bom você entender isso. Deus está lhe dando um privilégio tremendo de conhecê-lo através do evangelho da graça. Privilégio que, infelizmente, é para poucos hoje. Mas a palavra está avançando, ela está chegando, né? E chegou até você. E agora em graça sim você vai conhecer Jesus. Primeiro porque a graça vai te levar a você separar as manifestações como vimos. Depois a graça vai fazer você reconhecer Jesus como Deus. E à medida que você conhece esse evangelho, você vai conhecendo cada vez mais o caráter de Deus. Gente, é evidente que você não vai conhecer plenamente. Tá? É bom você entender isso. Você vai conhecer e reconhecer Jesus dentro daquilo, do limite, né, que ele permite conhecer. Então nós temos que buscar sempre estar alinhados à palavra para conhecer cada vez mais o Senhor, para que possamos ser servos melhores e filhos melhores, porque nós somos as duas coisas, filhos e servos, né? Então para que possamos ser cada vez melhores filhos, cada vez melhores adoradores, né? Cada vez mais praticantes da verdadeira obra de Deus que Ele nos separou para fazermos. Isso, amado, é só fora da religião. Dentro da religião não tem isso. É só fora. Então nós que, graças a Deus, estamos fora da religião, temos a oportunidade de conhecer cada vez mais o Senhor por meio da sua palavra. Mais uma vez vamos ler Oséias 6, versículo 3, só que agora vamos ler o versículo inteiro. Mais uma vez a Nova Versão Internacional. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Gente, ele já apareceu. Isso aqui é uma palavra profética do Antigo Pacto, tá? Ele já se manifestou. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Gente, olha que palavra linda, que metáfora maravilhosa. Nas versões em português mais tradicionais, aparece a expressão chuva serôdia. Sabe o que significa chuva serôdia? São justamente o que nós acabamos de ler aqui na Nova Versão Internacional. Eram as chuvas que começavam a cair no fim do inverno, início da primavera. Lá naquela região, né, de Israel. Então, no fim do inverno começa a cair uma chuvinha, tá? E depois ela se alonga nas primeiras semanas da primavera. Essas chuvas eram chuvas preparatórias para a colheita. Então, elas eram importantes, né, para que a colheita amadurecesse, né? Aquelas chuvas eram importantes para que as sementes que haviam sido plantadas florescessem, né? E houvesse uma colheita farta. Vocês percebem que metáfora maravilhosa o profeta usa aqui? Essa chuva é o Senhor sobre nós. Ele já está em nós. Aliás, não está só sobre, ele está dentro de nós.
essa chuva que vinha, né, naquela época lá em Jerusalém, no final do inverno, início da primavera, vinha para encher, né, a terra de fertilidade, para que as sementes dessem, né, para que houvesse aquele cultivo maravilhoso. Isso é uma metáfora para nós, porque veja, a palavra é água, entende? Então, quanto mais você tem a água na tua vida, quanto mais a palavra está ativa na tua mente, mais frutífero para Deus você vai ser. Mais as suas sementes vão germinar, né, e vão dar grandes frutos. Água é a palavra, entende? Jesus é a palavra. Efésios 5:26, esse versículo é clássico na graça, né? Vejam só. Para a santificar, no caso a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra é a água é a palavra. Então, quando diz que Deus viria, né, e já veio como chuva serôdia, essa chuva do fim do inverno, início da primavera, lá em Israel, é uma metáfora da frutificação que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Ela nos torna frutíferos. Então é importante você entender isso. Conhecer Jesus é conhecer cada vez mais a sua palavra. E a palavra de Jesus, nessa nova aliança, é o evangelho da graça, tá? É o verbo que... A palavra diz assim, né? O verbo se fez carne. Por quê? Porque é a palavra de Deus que se manifestou. Ou seja, é a promessa. Entende? Jesus, amado, é a promessa de Deus para a humanidade, né? Vamos dizer assim que foi porque tudo já se cumpriu, tá? Eu vou usar a expressão no passado porque tudo já se cumpriu. Então Jesus foi a promessa de Deus para a humanidade. Promessa de redenção que, segundo o apóstolo Paulo, nos foi dada no Senhor antes dos tempos dos séculos. Então, essa promessa de Deus, que era a manifestação de Jesus, é o verbo que se manifestou. É a palavra, é a promessa de Deus que se fez carne. Então, nós vemos o registro disso aqui em João. João capítulo 1. Vamos ler os versículos do 11 até o 14. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, aqui em relação aos judeus, né? Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amados, em nosso estudo mais recente de Respostas em Graça, né? O nosso vídeo mais recente, é o 8º programa de Respostas em Graça, eu expliquei essa passagem aqui, no caso, esse versículo 12, e também falei do versículo 13, tá? Se você quiser uma explicação mais aprofundada dessa passagem aqui, à luz do Evangelho da Graça, assista aqui em nosso canal no YouTube ao 8º programa Respostas em Graça. Nós temos uma playlist, né? No 8º programa nós tratamos desses versículos aqui, por isso que eu não vou explicá-los mais a fundo agora, tá? Só estamos lendo para efeito de contexto. 13. Os quais, os filhos de Deus, né, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora veja o 14. E o verbo se fez carne. O que é o verbo? O verbo é a palavra. A promessa, a palavra de Deus, as promessas do Senhor se manifestaram em carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. A palavra de Deus se manifestou. As promessas de Deus se manifestaram em Jesus. Ele, portanto, é a palavra de Deus. Quanto mais você estuda o Evangelho da Graça, mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece Jesus. Pode observar, amado, antes de conhecer a graça, você não separava as manifestações de Jesus, tá? Você sequer reconhecia Jesus como Deus. E quando você fazia isso, na verdade você separava. Não, ele é Deus, mas ele está submetido ao Pai, porque ele é um Deus, que eles são um, mas na verdade são três, são independentes, mas ao mesmo tempo não são. Era uma confusão, né? O Evangelho genuíno da graça veio organizar os nossos pensamentos. Então hoje você entende que é Jesus Cristo ressuscitado, nosso Senhor. Você entende que ele é Deus sobre todos. Tá? E você entende que ele é a palavra na tua vida. Lembre-se, a palavra é a água. A água, aqui como diz
no texto que nós lemos de Oséias, é a chuva serôdia. É aquela chuva que vinha para fazer a terra dar frutos. Gente, quanto mais em graça você estiver, quanto mais a sua mente estiver alinhada à palavra, mais fruto você dará para Deus, mais galardão você terá da parte de Deus. Eu quero encerrar com Oséias, mais uma vez, né, capítulo 6, agora o versículo 6, nova versão internacional. Olha só, amado, o desejo de Deus, como Deus sempre quis ser conhecido pelo seu povo. Pois desejo misericórdia, ou seja, eu quero que vocês sejam misericordiosos, não sacrifícios. Percebe? Aqueles sacrifícios nunca agradaram a Deus. Então Deus diz, olha, no lugar desses sacrifícios, eu prefiro que vocês sejam misericordiosos. Né? Então o desejo é misericórdia, não sacrifícios. Vejam só, o conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Olha, meu amado, que palavra, hein? Percebeu? Em vez desses holocaustos que vocês oferecem, eu quero que vocês me conheçam. Gente, olha só, essa palavra aqui é do Antigo Pacto, sim. Ela é uma palavra para os judeus e para os hebreus naquela época, sim. Mas nós podemos reter o que é bom dela e contextualizar para os nossos tempos. Sabe por que eu posso contextualizar essa passagem aqui? Porque o sistema religioso está exatamente como os judeus, oferecendo sacrifícios hoje. Claro, diferente assim no sentido prático, né? O sistema hoje, como eu disse, né? Eles não matam animais, não oferecem sangue de animais, pelo menos os mais tradicionais que eu conheço, né? Então, assim, eles não oferecem sacrifícios como na lei, mas eles oferecem outros tipos de sacrifícios que são inspirados na lei ou que vêm diretamente da própria lei de Moisés e ficam oferecendo esse tipo de cerimonialismo para Deus, como se isso fosse adorar a Deus. E Deus está dizendo, eu não quero sacrifícios, quero que vocês sejam pessoas misericordiosas, eu não quero esses holocaustos, eu quero que vocês me conheçam. Então nós, como filhos de Deus, temos um chamado a conhecer o nosso Senhor. Então, conhecer Jesus. Jesus é Deus. Então, reconhecê-lo como Jesus ressuscitado, reconhecê-lo como Deus acima de tudo e conhecer a sua palavra, que é o Evangelho da graça de Deus.